você toca mais vezes, está mais acostumado com o palco, você percebe que o diálogo existe mesmo quando o público está em silêncio. Pode parecer uma coisa esotérica, assim, completamente... mas não é. Quando você está tocando e tem 700 pessoas na sua frente, você pode estar de olho fechado, você percebe, assim, às vezes é uma respiração, às vezes alguém se ajeitando na cadeira, mas existe um diálogo e essa maneira de tocar correspondendo ao público e em resposta ao que o público sente, ao que o público faz, ela é quase inevitável, de certa forma. Sendo para te deixar nervoso ou para te deixar mais solto, mais livre, para mudar coisas que você planejou durante o espetáculo, né? Às vezes você percebe uma coisa simples, por exemplo. Você percebe que as pessoas na última fileira estão se sentindo meio desconfortáveis, como, sei lá, as pessoas estão se ajeitando muito na cadeira, uma coisa simples, num auditório menor, né? Talvez queira dizer que você precisa aumentar o som do instrumento, coisa simples, tocar mais forte, tocar com mais pegada, coisas desse tipo, e acho que isso vai muito além desse diálogo objetivo sonoro de volume, né? É quase impossível de explicar tudo o que acontece ali, mas existe esse diálogo e com o tempo é legal começar a perceber que o público não precisa responder com palavras ou sons para que ele esteja presente e para que o artista sinta de fato isso acontecendo. Uma coisa com a qual eu me preocupo bastante durante os shows é tentar quebrar com aquela película da formalidade que o violão clássico estabeleceu para os violonistas solo do mundo todo. Então quando você pensa em show de violão solo, você pensa numa coisa pomposa, uma coisa com vestimentas caras, ternos de mais de R$1.000, não só nos artistas, mas também no público, grandes salões, né, que às vezes são lindos, mas que também existe uma barreira social para a própria entrada praticamente naqueles lugares, e essa é a imagem que a maioria das pessoas tem quando pensa não só em violão solo, mas em música clássica e às vezes em música instrumental. Eu estava muito preocupado com essa questão, eu queria encontrar maneiras de quebrar essa película para tornar o meu show uma coisa muito informal, quase que uma conversa, quase que eu queria fazer com que as pessoas se sentissem muito à vontade desde o primeiro momento, assim. E aí eu comecei a fazer algumas coisas simples, mas que com o tempo foram me ajudando. E aí eu entendi por que outros artistas fazem outras coisas quando eu tô no palco, né? Então uma das coisas que eu comecei a fazer é levar, sem querer, levar uma xícara de café pro palco. Então eu tava num show em Campinas, na Rabeca Cultural, que é um espaço super legal. Eu sempre, antes dos shows, tomo um café. E naquele momento eu pedi um café pro dono do lugar e ele esqueceu de me dar. E aí eu comecei a música e falei, putz, tô sentindo falta de um café. E aí depois de acabar a primeira música eu falei, você poderia, por favor, me trazer o café e tal, porque gosto muito. E aí ele me trouxe o café e isso tornou aquele show muito menos formal e muito mais próximo. E aí depois desse show eu comecei a levar um café para todos os meus shows de lançamento, faltavam uns 20 ainda para acabar o ano. E isso foi muito significativo, apesar de parecer simples. Uma outra coisa que eu tentei fazer, e acho que talvez tenha dado certo, mas eu preciso melhorar a maneira de fazer isso, é esperar o público no palco quando o público entra. Então, você chega no palco, no auditório, ou pontualmente espera as pessoas que estão entrando entrarem, ou antes do primeiro espectador entrar, e aí você cria algum tipo de interação ali, mesmo que seja tocar músicas que não estão no repertório do show, mesmo que seja simplesmente fazer uma performance, né? Eu imagino, tem várias peças de teatro em que isso acontece. Você entra no show, no palco, no show não, você entra na peça, senta e a pessoa tá ali no palco, ou chorando, ou olhando pro nada, né? Uma coisa performática e tal. A minha ideia era simplesmente esperar as pessoas e tocar qualquer coisa, assim, como se eu estivesse conversando e tocando, às vezes pensar numa melodia, num improviso, num choro, um repertório que não vai estar nem no disco, nem no repertório do show, mas para criar uma recepção. E aí as pessoas vão entrando, eu ia cumprimentando elas, e aí isso foi bem legal. Em Londrina aconteceu isso, e era um show e depois um bate-papo. E aí o produtor do Sesc de Londrina falou, cara, essa foi a vez que mais ficaram, uma das vezes que mais pessoas ficaram pro bate-papo.
E eu acho que teve a ver com isso, sabe? Primeiro, tem várias coisas que eu faço durante o show que ajudam nisso também, umas falas, umas histórias e tal. Mas isso, do começo, eu senti que foi uma quebra muito grande dessa barreira da formalidade. Então existem várias coisas que você pode ir adicionando ao repertório ao longo dos anos. Mas é uma questão de prática. Eu acho que não é legal você pensar em parar de se sentir nervoso, porque isso não vai acontecer. Eu acho legal você pensar em abraçar esse nervosismo, aprender a lidar de forma positiva com essa sensação de adrenalina que aparece. Bom, então é isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você quiser receber notificações quando meus vídeos forem lançados, você pode se inscrever nesse canal e vou deixar outros vídeos aqui do lado, caso você queira continuar assistindo vídeos meus. Um abraço e até a próxima.